Olá, meus queridos do sexto ano, como vocês estão? A professora está aqui hoje, muito feliz de poder estar mandando esse vídeo para vocês, né? Para que vocês já comecem a colocar aí a cabecinha de vocês para funcionar aí, para que a gente consiga então estar estudando, é claro, de uma forma remota, mas logo isso vai voltar à normalidade, tá bom? Então hoje a professora vai fazer uma revisãozinha do nosso último conteúdo, né, para que vocês possam então estar aí relembrando, para que a gente consiga caminhar aí nas nossas aulas de história, beleza? Então olha só, nós vimos, né, nessa evolução do homem lá na pré-história, que o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, e a grande diferença no homem ser sedentário foi que ele começou a desenvolver a agricultura. Então, olha lá, lembram disso, gente? Período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Nós paramos bem no finzinho da idade dos metais. Então, a Pro tá recapitulando para que vocês possam aí estar aí situando, abrindo a pastinha aí, história, sexto ano. Tá todo mundo calma aí? Então, no período paleolítico, olha a Pro aí, né? Também conhecido como Idade da Pedra Lascada. E quais são as características então do período da Pedra Lascada? Começaram a fabricar instrumentos de madeira, de ossos, bem simples. Viviam todo mundo em grupo ali com a sua família, né? Eles moravam em casinhas. Tudo com piscininha? Não, né? Moravam nas cavernas, eles eram nômades. E o que é nômade mesmo, gente? Ele ia em busca do seu alimento. Então, quando terminava o alimento naquela região, ele pegava a matula, pegava a sua mulherzinha lá, e ia para outro lugar, né? A Pro tá brincando, né, gente? Não acontecia isso, né? Então, ele vivia da caça, da pesca, ele coletava ali os frutos, os alimentos aonde ele encontrava. E o match nesse período que o homem conseguiu controlar o fogo, e isso trouxe muitos benefícios para ele, né? Ele começou a se aquecer, né? Começou a produzir aí uns alimentos um pouquinho mais gostosos, né, gente? Porque antes ele comia tudo cru, com gosto de sangue. Agora ele começa a assar a sua carninha, né? Assar o seu peixinho, fazer um ensopado de legumes. Então, foram alguns benefícios que o fogo trouxe para o homem paleolítico. E o homem... não podia esquecer, Larissa, você acha que a Pro ia esquecer de você? Olha só a Vênus aqui, né? Ela só tem roupa aí na sua apostila, porque aqui, ó, né? Ela não tem. Então, esse é uma obra de arte, uma produção artística do período paleolítico. Tanto, né, esculturas quanto as pinturas rupestres, que eles retratavam, então, o seu dia a dia, pintando, então, nas paredes das cavernas. Logo após veio o período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Quais as características, então, desse período? Sedentário, o homem parou de andar, gente, começou, ó, vida boa somente, né? Então ali ele parou num lugarzinho, ele começou naquele lugar a praticar agricultura, então ele plantava ali, fazia uma rocinha, colhia, só que ele não tinha uma produção muito grande ainda nesse período, mas já dava já para garantir o arroz e feijão de todo dia, né? Ele começou então a criar animais. Então agora ele já tem um cachorrinho ali para ajudar, né, no pastoreio, ele tem uma vaquinha, né, ele tem um cavalinho. Então ele começou a domesticar e criar esses animais. Também começou a surgir os agrupamentos humanos. Que agrupamentos foram esses? Quem que pesquisou? Quem fez a tarefa que a Pro passou? A pesquisa sobre as cidades, né? Então antes era o homem, a mulher, os filhos, né? Pouca gente. Eles viviam em grupos muito pequenos. Agora começou a aumentar, né? Então esses agrupamentos foram tomando proporções maiores. E olha só aqui, lembram
desse mapinha que nós vimos? Então, olha, cada lugar desse aí foi que surgiu, então, as primeiras culturas agrícolas e as criações de animais. Então, aqui a gente tem o gado, nós temos os cavalos, né, os alimentos, então, da onde que veio o trigo, da onde veio o azeite e assim por diante. As famílias, então, começaram a dar origem aos clãs. O que é clãs? São pessoas unidas pelo laço sanguíneo, né? E quem liderava? Sempre o mais velho. Então, ele era o chefe porque ele era o mais velho. Dessa forma, então, né, eles começaram a tecer, fazer roupas, tecidos, né? Começaram, então, a aperfeiçoar todo aí as suas técnicas, né? E com isso o homem foi evoluindo e foi desenvolvendo, né? Agora ele não morava mais nas casinhas, né? Mas sim saiu das cavernas e agora eles já têm as suas casas, né? Moradias mais simples, mas eles já têm as suas casas. E nessa evolução surge então a idade dos metais e é muito importante a gente frisar que nem todos os povos desenvolveram-se no mesmo período. O desenvolvimento humano não é algo linear, né? Então, um grupo conseguiu fazer uma panela de barro, outro grupo talvez fez uma de bronze, o outro grupo só utilizava a casca do coco e assim por diante, porque os homens a humanidade, né? O homem estava espalhado pela África, pela Ásia e começou a ir para a Europa. Então, alguns tinham alto desenvolvimento em um aspecto, o outro já não. E a idade dos metais, então o homem viu que aquecendo ali a terra começou a surgir um novo produto. Então ele começou a fundir os metais. E isso foi em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Então aquecia aquele que eles não sabiam que tipo de metal que era, né, nesse primeiro momento, mas aquecendo em alta temperatura, aquele metal se condensava e eles começaram a fabricar algumas coisas, né? Dessa forma auxiliou para que eles pudessem produzir alimentos em grande escala, né? Então com ferramentas, né? O controle das águas dos rios, então eles começaram a levar as águas dos rios aonde eles queriam, porque como a Pro falou para vocês, os homens, eles sempre moravam perto das margens de alguns rios, e a gente vai ver que tem alguns rios muito importantes na história da humanidade. Esses rios, então, começaram a mudar o seu curso, fazer pequenos canais, fazer pequenas barreiras, pequenos diques para levar essa água o mais longe possível, porque assim o homem não precisava morar muito próximo das margens dos rios, porque esses rios subiam, eles tinham um período de cheia, né? E quando ele enchia, ele transbordava. Esse transbordamento acabava fertilizando essas terras, as margens desse rio. Então isso era algo muito bom. Só que aí, se ele morasse muito próximo, ele tinha que desfazer da sua casa, construir ela depois. Então, com o controle das águas, eles puderam estar, então, podendo plantar mais longe, morar mais longe, não tão ali próximo da margem dos rios. Com isso, eles inventaram técnicas agrícolas, né? Então, aqui um dos grandes marcos é a questão do arado. Pesquisa aí o que é arado. Então, as armas, né? Então, como eles viviam em grandes comunidades agora, começou a ter alguns conflitos e as armas, então, começaram a surgir, com isso uma nova profissão, que eram os armeiros. O homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, deixa de viver em pequenos grupos e viver em grandes grupos. Surgem então as cidades. Todo mundo pesquisou aí? Só quero ver quem fez a tarefa direito da pesquisa de como surgiu essas cidades. E o mais importante de tudo isso na história da humanidade, que vem colocar um marco na história, né? A escrita, a invenção da escrita.
A invenção da escrita surgiu lá na Mesopotâmia com um povo chamado Sumério. Então eles começaram a ver a importância de registrar tudo isso, né? Não podia só ficar acontecendo sem um registro, algo que pudesse deixar para as futuras gerações. Então eles inventaram a escrita. Essa escrita ficou conhecida como a escrita cuneiforme, que eram feitos por meio de cunhas, e eles escreviam então aqui na argila. Né? Então olha lá, ó, alguns possíveis lugares da onde que nasceu a escrita. Na Mesopotâmia, que é onde hoje é o Iraque, também tem registros na China, Paquistão, dentre outros. A Pro quer deixar um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.